Olá a todos que estão assistindo, né, este programa. Meu nome é Guilherme, hoje faço parte do canal Mesa de Debates e vamos dar continuidade às nossas discussões, né, a respeito do torno, da questão, né, do retorno, né, ao ensino presencial, né, convidando agora com o professor Samuel, né, conhecido como professor Samuca, né, para ele dar suas impressões, né, falar um pouco, né, sobre o que ele acha dessa situação toda, né, que o ensino público está vivendo, né, com o retorno, né, lembrando sempre, né, que essa é uma iniciativa parte de uma iniciativa para falar das questões da vacinação, né, que acho que uma demanda que os professores hoje estão exigindo. Então, a gente vai dar continuidade a essa discussão, né, a respeito do retorno ao ensino presencial. Professor, por favor, se apresente. Gui, beleza? Como você já adiantou aí, eu sou Samuca, sou professor de História da Rede Pública Estadual desde 2011, né? Ministro aulas aqui em Jundiaí, na Escola Estadual Coronel Siqueira Moraes. E agradeço aí o convite para a gente dialogar essa questão aí e fazer uma reflexão sobre ela. Sim. Então, para começar, conta um pouco aí para a gente como que anda a situação das escolas. Elas podem receber um retorno, né, em plena pandemia? Então, Gui, eu acho que mais do que a gente refletir essa questão, acho que o primeiro ponto que a gente precisa refletir mais a fundo é a questão do retorno em si, independentemente da questão estrutural. Por quê? Porque quando a gente se depara com a questão do retorno em diferentes países, aonde você tem escolas até melhor equipadas, em nações ditas de primeiro mundo, desenvolvidas, centrais, né? O retorno às aulas também não foi bem sucedido. Então, isso mostra que, independentemente da condição estrutural da escola, não houve um lugar no mundo, em nível global, talvez com exceção de algumas pequenas cidades aí em áreas onde ocorreu um isolamento, um lockdown de fato, onde teve fechamento de fronteira, mas salvo essas exceções, não teve um lugar onde o retorno foi bem sucedido, né? Aonde teve alguma implicação positiva. Pelo contrário, Londres, na Inglaterra, Dublin, na Irlanda, França, Estados Unidos, todos esses locais, quando tiveram retorno às aulas, o que indicou foi uma piora nos índices, no número de contágio e, posteriormente, no número de mortes. Então, isso leva a gente a tirar uma conclusão de que não há um protocolo de segurança. Nós estamos vendo, por exemplo, médicos, enfermeiros, que convivem diariamente com o protocolo de segurança, independentemente da situação de pandemia, porque o trabalho na saúde exige, e eles estão pegando. Eles estão contraindo o coronavírus. Temos trabalhadores da saúde morrendo. Então, se ali está acontecendo isso, onde o protocolo, o dito protocolo é sempre seguido à risca, você está tendo contágios, você imagina no caso das escolas. E aí, quando a gente pensa aqui no Brasil, e mais especificamente no estado de São Paulo, nós já temos uma ideia mais ou menos de como é historicamente as condições estruturais das escolas paulistas, né, da rede pública estadual. E, de fato, é um retorno arriscado, que, na verdade, é um convite para ampliar o número de contágio, o número de infectados, né, o número de pessoas com Covid-19, e, de fato, não há segurança nesse retorno. Não há condições. Independentemente de como tiver a estrutura da escola, nós sabemos que tem escolas
que são totalmente precarizadas, que tem escolas que têm um grau de precarização menor, que tem escolas que recebeu materiais para tentar fazer ali uma aparente oferta de recursos, mas, independentemente disso, esse retorno não é seguro e não é o ideal. E aí, pensando isso da questão sanitária, pensando no lado pedagógico, também existe um problema complicado aí, que é o quê, né? O acesso das crianças, dos estudantes, às ferramentas multimídia, né? É bem limitado, é bem parcial, né? E dependendo da região do estado e até nula. Então, eu penso que esse retorno ele foi muito imprudente. Eu penso que esse retorno, nessas condições, mesmo as escolas que possam oferecer qualquer grau mais satisfatório para atender os protocolos, é um retorno insatisfatório e imprudente. Por quê? Porque esse protocolo de segurança, mesmo quando seguido à risca, ele não evita as possibilidades de contágio. E quando a gente fala de uma escola, onde você tem ali, por exemplo, crianças de 11 anos que podem não ter ainda aquela noção da periculosidade da situação que nós estamos vivendo, esse retorno se torna mais imprudente ainda. Sim. A direita, né, e a extrema-direita que estão a favor do retorno das aulas, elas alegam que o professor está no bar, o professor está na praia, o professor está no parque, o professor está, não vou falar o nome aqui, e por que não pode ir na escola? Eu queria que você fizesse um comentário sobre esse tipo de argumentação que utilizam para poder justificar o retorno ao ensino presencial. Olha só, Gui, a direita e a extrema-direita no Brasil, elas costumam alegar muita coisa e provar pouco daquilo que alega. Né? Eles não têm muito compromisso com a comprovação daquilo que eles estão apontando. Veja, nós sabemos muito bem que isso não é verdade. Pelo contrário, os professores no período da pandemia, no modelo remoto de ensino, eles trabalharam até mais do que num período convencional de ensino presencial, porque o atendimento à escola passou a ser full time, passou a ser a todo momento. E esse ano continua da mesma forma. Porque no modelo híbrido, esse trabalho ele acaba aumentando. Por quê? Porque você tem dificuldade para dar foco em um só dos modelos. Você fica naquilo, você tem uma parte híbrida, mas você tem que também se dedicar a uma parte online. E fica metade para cada um. Então, no período da quarentena, onde nós fizemos o ensino remoto, os professores trabalharam constantemente. A maioria tendo que atender alunos, comunidade, os requisitos das diretorias de ensino full time, tendo que resolver problemas muitas vezes no horário que não era de trabalho. E olha, Gui, mesmo que tivesse ocorrido do professor frequentar algum lugar, etc. e tal, o fato é o quê? Esse professor ele está colocando em risco a sua vida e a vida de outros, mas quando você fala do retorno às aulas, obrigatório, colocado pela Secretaria de Educação do Estado, o Estado que, em termos, deveria zelar pela preservação da vida, né, em teoria, você está falando o quê? De levar um perigo de contágio para crianças e famílias numa escala muito maior do que qualquer professor na praia, do que qualquer professor no bar. Então, quer dizer então que você questiona, né, uma unha encravada, você resolve um problema de unha encravada cortando o braço fora, porque é isso que foi feito. Se foi
Se esse retorno às aulas é para atender essas alegações, né, é para dar uma resposta a essas alegações da direita e da extrema-direita, foi uma saída mais estúpida do que as alegações que ela faz, certo? Porque coloca em perigo muito mais gente. Então, o que a gente percebe, na verdade, é o quê? É que esse retorno das aulas, na verdade, é uma resposta insatisfatória e imprudente para o seguinte fato: não querer fazer um investimento pesado, entendeu? No auxílio, um auxílio decente, porque R$ 600 não dá para nada, para que os pais possam passar mais tempo em casa no isolamento, um investimento na questão do ensino remoto. E quando eu falo investimento na questão do ensino remoto, Gui, eu não estou falando no sentido da concepção EAD, porque eu acho que a educação sem ser presencial, ela é um problema sério. Eu acho que a educação, por excelência, tem que ser um processo presencial. Mas eu estou dizendo investimento em questões estruturais da escola, como, por exemplo, o professor ter um acesso a um notebook decente, ter acesso a condições de trabalho. Então, o que a gente vê nesse debate do retorno às aulas foi principalmente o medo da cobrança da melhoria das condições de trabalho do professor. Sim. E você falou, né, da questão dos alunos, né, do fato da precariedade que os alunos tiveram para poder enfrentar o ensino remoto. Então, na sua opinião, faltou investimento? O que precisava, né, para o ensino remoto na rede estadual funcionar? Então, eu acho que o primeiro ponto é que faltou investimento e recurso, não só para a questão do ensino remoto. Eu acho que, na verdade, se a gente tivesse tido um investimento decente no aparato de saúde e de pesquisa como um todo, talvez a gente nem estaria com esse problema agora. Talvez aí sim a gente poderia estar pensando num retorno um pouco mais plausível. Porque o problema, na verdade, é o quê? A falta de investimentos e de recursos, essa questão da educação na pandemia, só escancarou um problema que a gente já denuncia há muito tempo, que é a precarização, a falta de estrutura na educação, a desigualdade social, a falta de acesso a recursos básicos, né? E o que faltou, na verdade, foi um investimento mais amplo em todos os aspectos que pudesse resultar num resguardo para as famílias e numa condição mais decente para os pais e os alunos conseguirem se colocar nesse período de crise, nessa situação. Então, por exemplo, um auxílio de apenas R$ 600 não dá para nada, não dá para você convencer alguém a ficar em casa, ficar sem trabalhar, muitos trabalhadores autônomos, muita gente que atua por conta, compensando isso com apenas R$ 600. E menos ainda quando você soltou 1 trilhão nos bancos para poder se tornar crédito para os micro e pequenos empresários, e a gente continua vendo as micro e pequenas empresas fechando, enquanto os bancos continuam tendo altas taxas de lucro. E esse tipo de postura negligente, miserável, se estendeu na hora de estruturar esses recursos para o ensino à distância. Então, por exemplo, muitos dos nossos alunos, Gui, eles estão tendo que... As famílias estão tendo que se juntar, fazer vaquinha, parente, tio, avô e tal, para o aluno conseguir ter um celular para acompanhar. Aí, quando ele consegue o celular, ele não tem internet. Então, a gente tem que fazer uma cobrança muito pesada, por exemplo, em quem opera o sistema de internet aqui em São Paulo. Porque quando privatizaram a Telesp, prometeram mundos e fundos. E, de repente, na primeira crise que a gente olha, essa operadora que dizia que iria modernizar tudo, não consegue ainda garantir acesso à internet a amplos contingentes do Estado. Então, é aí que a gente percebe que está tudo errado. Então,
seria necessário a Secretaria de Educação ofertar para esses alunos e para essas famílias melhores condições. E quando eu falo são diretas, aparelhos, internet, garantia de acesso, né? Congelar as contas. Perceba que a gente está com 1 ano de pandemia, cara. Não se cancelou, não se congelou uma conta de luz no estado de São Paulo. Uma conta de água. Uma conta de internet. E aí você dá um auxílio miserável para compensar isso. Para os alunos você oferece um chip. Você oferece um programa no CMSP que muitas vezes é só o conteúdo vomitado ali. Então, quer dizer, eu penso que o primeiro ponto que deveria ser feito é um debate profundo com os professores e gestores de cada escola, em cada região, para que aí sim, quem convive naquela região, quem ensina nessa escola, possa colocar para a SEDUC e para o governo do estado quais seriam as ferramentas de interação que funcionariam naquela região. E a partir desses resultados, aí sim você começa a fazer o debate de implementação de recursos a partir da realidade de cada região. Agora, o que não vai funcionar é continuar dessa forma o quê? Tudo sendo decidido de cima para baixo, sem levar em conta as disparidades do sistema educacional do nosso estado. Sim. Você volta à questão do ensino híbrido, né? Você não acha que que torna a educação muito mais precária, né? Pelo menos da maneira que eu vejo, tipo, uma parte dos alunos ficam na sala de aula, outras acompanham de via remoto, né? Não seria melhor, né? Eu sei que chega a ser redundante devido ao termo, devido ao conteúdo da nossa conversa, né? Não seria melhor ser tudo remoto? Porque senão fica uma coisa meio esquisita, né? Sim, Gui, eu vejo que o ensino híbrido, cara, é aquele dilema de querer assobiar e chupar cana. Você não consegue fazer nenhum e nem outro. Porque o que acontece? Primeiro que o ensino híbrido você tem uma dificuldade que, em tese, o que ele deveria ser, né? Ele deveria ser uma certa quantidade em sala de aula e uma certa quantidade acompanhando em tempo real. Isso seria o ensino híbrido, primeiro assim, em tese. Suponhamos que isso acontecesse na rede pública. Nós sabemos que com essas dificuldades que nós acabamos de falar, esse acompanhamento pelo remoto é prejudicado. Aí, Gui, entra essa dificuldade que você colocou. Porque a gente nem consegue se dedicar plenamente ao grupo que está no presencial e nem plenamente o grupo que está no remoto, fazendo isso ao mesmo tempo. Então, eu vejo que o ensino híbrido é exatamente isso que você colocou, né? É o dilema do querer assobiar e chupar cana. E que seria melhor, dentro das circunstâncias que estão colocadas, que fosse mantido a prática do ensino remoto como um todo. Porque assim você consegue se focar em um único sistema, em um único modo de atuação e de abordagem junto aos estudantes. Sem contar dentro da questão de que, nesse quadro de pandemia, é muito mais seguro também. Tá certo? Então, eu concordo contigo nesse ponto e acho que o seu apontamento aí está correto. O ideal é que fosse todo ele remoto. E só para fazer um adendo, cara, me incomoda muito aquele discurso que o Estado coloca de mas os estudantes sentem falta da escola e tal. Sim, todos nós sentimos. Da aula presencial, do convívio em sala de aula, do convívio em escola, mas nem sempre aquilo que uma sociedade sente ou aspira significa a saúde dela. E nesse momento, realmente, eu fico chocado, eu fico... não é nem chocado o termo, vamos colocar assim, eu também sofri muito
estando distante da sala de aula, dos meus estudantes, dos meus colegas, mas eu sofri muito mais vendo o número de contágios e de pessoas que foram afetadas por essa doença. Sim. Em relação à chamada greve sanitária, né, que a POSP chamou, qual que é a sua avaliação? Eu ainda estou analisando assim, mas eu acho que a maneira como foi chamada e construída foi extremamente equivocada, certo, Gui? Eu acho que estruturar uma greve nessa condição de dispersão dos professores devido ao próprio modelo que nós estamos vivendo de ensino à distância, agora esse modelo híbrido, teria sido necessário aguardar um pouco mais o quê? Uma construção real a partir da sala dos professores. Então, o que eu vejo, na verdade, é que essa greve só expressa um pouco o momento histórico que a POSP está vivendo, que é de um distanciamento muito grande da realidade dos professores na sala de professor. Eu acho que a direção da POSP pensou muito em termos de querer colocar uma resposta para o governo do Estado, e concordo que uma resposta teria que ter sido feita, mas essa resposta precisaria ter sido melhor pensada. Desde o final do ano passado que o Rocieli está apontando que haveria um retorno presencial das aulas. E o sindicato aguardou faltar uma semana, ou acho que foi um pouco mais de uma semana, para que viesse o dia do retorno, para expedir uma petição no Tribunal de Justiça. Um judiciário que, quer queira, quer não, tem uma face golpista. E aí o que nós vemos é o quê? Né? O judiciário primeiro acatou essa decisão, depois o TJ de São Paulo recua, tá certo? Recua, e aí o resultado é basicamente o quê? Né? A POSP perde esse mandato, né? Perde esse mandato de segurança, e as aulas têm que retornar. E aí ela chama uma greve a partir de quando as condições de retorno já estão dadas. Né? Então, quando essa greve foi declarada, você tinha professores e comunidades escolares que já estavam totalmente estruturadas, condicionadas ao retorno, já estavam se preparando para isso. Então, a avaliação que eu faço é que a maneira como essa greve foi colocada, embora eu considere a greve legítima e necessária, eu acho que é uma ferramenta histórica dos trabalhadores que deve ser sempre protegida, defendida e praticada, né? Construída. Eu penso que o sindicato se equivocou um pouco nesse momento da construção dela. Sim. Então, dá para entender, né, que a POSP tá, digamos assim, vacilando, né, deixando a desejar. Eu acho que sim, eu acho que no que tange esse momento aqui, essa paralisação, a maneira como ela foi colocada, o tempo que se esperou, apontou uma postura vacilante, né, da direção sindical. Mostrou uma postura vacilante, equivocada, de deixar até o último minuto para tentar estruturar alguma coisa. Eu vejo que a POSP assim, vai mostrando que tem atingido o seu limite histórico no que tange ser um órgão de luta, né? Ele caminha mais para um órgão de representação pura e simples dos professores, quase como um escritório de despachante, do que necessariamente um órgão de estruturação da luta dos professores.
Gui, acho que caiu aqui a sua conexão. Caiu? Esperar eu voltar um pouquinho, né? A conexão está instável. E aí, assim que Gui, acho que você voltar. caiu, cara. Eu caí? Não, eu tô aqui ainda. Retornou, retornou. Retornou, achei que tinha caído. Não, sim. Então pode continuar. Antes Então, é o que eu tinha falado, é que eu não sei agora se eu cortei aí, não sei se tá. Mas o que eu tinha colocado era basicamente isso. Eu acho que o sindicato, eu concordo contigo, acho que no que tange essa paralisação, teve uma postura um tanto vacilante, por ter esperado tanto, né? Prorrogado tanto por uma ação, sendo que o secretário já apontava esse retorno presencial desde o final do ano passado. Embora eu entenda as dificuldades do momento, né? E não acho que o debate sobre uma paralisação e uma greve mais intensiva não deva continuar a ser feito. Eu acho que deve continuar se fazendo, porque cedo ou tarde essa terá que ser vai ser necessária uma resposta contundente. Então, eu espero que o debate continue, mas deflagrar a greve da maneira como ela foi deflagrada demonstrou alguns erros e limitações da atual direção. sim. Então, o retorno, então, pelo que eu entendi de você, retorno é somente só com a vacina, né? A meu ver, é como deveria. Eu penso que assim, o retorno presencial só poderia ser com uma vacina. Eu não consigo olhar nesses protocolos de segurança e, novamente, eu insisto, por mais que você tenha escolas que estejam bem estruturadas para isso, que tenham álcool, máscara, face shield, porta-álcool, banheiros funcionando, funcionários da limpeza em número satisfatório. E ó, vai ser bem difícil achar isso aí, hein? Eu estou colocando numa situação hipotética, porque o que nós sabemos é que na maioria das escolas, o número de funcionárias da limpeza, por exemplo, é reduzido, quando não inexistente. Mas numa situação hipotética de uma escola que possa oferecer tudo isso, ainda assim é muito arriscado. Porque, como eu falei, Gui, hospitais, médicos, enfermeiros que trabalham constantemente diante dos protocolos de segurança, com ou sem pandemia, estão contraindo a doença. E aí a gente pode até falar, mas o número de pessoas lá infectadas é muito maior. Sim, mas o número de pessoas na escola, por mais que você tente evitar aglomerações, a maneira como é a dinâmica escolar pode levar ao contágio. Então, eu penso que o protocolo de segurança, ele não dá conta. Ainda mais agora com as chamadas variantes aí do vírus. Então, quer dizer o quê? A meu ver, o que tinha que ocorrer agora é o retorno remoto, melhor estruturado pela Secretaria de Educação do Estado, oferecendo mais recursos e condições para alunos e professores, e sem o retorno presencial, este somente com a vacina. E como que está a expectativa da categoria em relação à vacina? Poxa, Gui, eu tenho dificuldade de falar assim o nome da categoria, mas eu posso falar da minha perspectiva. Eu vejo assim, a vacinação no Brasil, assim como todo esse histórico de pandemia, ela acabou escancarando as debilidades do projeto neoliberal de sociedade, né? Vamos lembrar, por exemplo, que antes da pandemia, quando o governo atual foi eleito, a gente chegou a ouvir discursos que mencionavam, por exemplo, a privatização do Butantan, que, por sinal, já vem sendo desmontado há muito tempo, né? Com corte de recursos, corte de verbas. É só a gente pensar, por exemplo,
que desses últimos 25 anos da gestão do partido que controla o governo do estado de São Paulo, o que mais se tem é corte nas universidades e na pesquisa pública. E que com o governo que entrou agora na esfera federal, o governo Bolsonaro, isso se tornou mais latente. Em 2019, nós tivemos que organizar grandes lutas para barrar o corte de verbas em institutos federais, em universidades federais. Então, fora isso, você tem, por exemplo, o teto de gastos. A política do teto de gastos, em 2019, cortou 9 bilhões do SUS. Então, a pandemia escancara a falência do projeto neoliberal. E agora a gente está tendo uma votação no Congresso, né, aonde o governo, né, da Ministério da Economia, na figura do Paulo Guedes, quer voltar com o auxílio mediante você acabar com os gastos obrigatórios, né, os investimentos obrigatórios em saúde e educação. Então, percebo que esses resultados, esse projeto neoliberal, que agora está tendo a sua falência constatada e escancarada pela pandemia, ele impactou no processo das vacinas. Então, a gente ainda teve a fabricação de vacinas e toda essa luta, apesar do Dória, e não por causa dele. Aliás, mais do que a figura dele, né? Apesar do projeto neoliberal, e não por causa disso. E a minha perspectiva para a vacinação não é das mais otimistas. Por quê? Porque eu acho que junto com esses obstáculos impostos pelo projeto neoliberal, pela perspectiva neoliberal, esse desmonte que foi promovido nas últimas décadas, nós temos ainda um quadro que é impulsionado pelo governo Bolsonaro, que também é signatário dessa perspectiva neoliberal, que é do quê? De negacionismo, de negligência, que acabou virando também um novo obstáculo nesse processo e que ainda não se encerrou. Os impactos, as implicações continuam. Tanto que algumas capitais já até interromperam os seus processos de vacinação. Então, mesmo que a gente pense numa perspectiva otimista, vou dar um exemplo que diga mais ou menos assim: nos próximos meses nós vamos vacinar 10 milhões de pessoas por mês. Veja, é uma perspectiva otimista, quase quimérica. Até o final do ano, Gui, a gente vai ter vacinado 100 milhões de pessoas. Isso não é nem metade da população brasileira. Então, a minha perspectiva para a vacinação, infelizmente, ela não é otimista. Ela é bem pessimista. Mas não é um pessimismo por conta de desânimo ou indiferença. É um pessimismo por conta que a gente vê as constatações do projeto neoliberal. A gente vê as limitações desse projeto, a gente vê a destruição que esse projeto promove em nome do lucro da rapinagem, da desnacionalização, do desmonte. Contudo, a gente não vê ainda o questionamento a esses pressupostos neoliberais. A gente vê que eles continuam sendo hegemônicos. Então, dentro disso, um projeto, né, o país ainda sendo orientado por esse projeto, tanto na esfera estadual quanto federal, e no caso de Jundiaí também na esfera municipal, porque o governo aqui também é partidário dessa perspectiva de que a saúde do mercado é mais importante do que a saúde da população. Dentro disso, eu não consigo ter uma perspectiva para essa vacinação. Muito esperançosa. O que eu acho, na verdade, é que ela ainda vai ter muitos percalços, que eu espero que em um dado momento seja superado, mas não em curtíssimo prazo, que seria o ideal, né?
Sim. É, a gente viu, né, o Dória tentando se diferenciar do Bolsonaro, né, enquanto o Bolsonaro mantinha uma postura, digamos assim, é, louca, né, tipo irracional, não sei se é o termo correto se dizer, o Dória se posava como uma pessoa mais racional, né, defensor da ciência e defensor dos métodos, né, sanitários, né. Esse retorno, né, das escolas, né, mostra que essa faceta que o Dória apresentou é uma faceta demagógica. Sim, eu acho que é um aspecto de demagogia, mas mais do que isso, Gui, eu penso que tanto ele quanto o Bolsonaro vem naquele sentido, né? Não sei se você lembra, o Lukács tinha um livro, né, que chamava A Destruição da Razão, né, que ele falava que a, o ideal burguês muitas vezes tem que atentar contra a razão para poder se manter permanente, né? Eu penso que é mais ou menos isso que ocorre. Então, essa irracionalidade do Bolsonaro, ela é necessária para o projeto burguês, para o projeto de de oferir lucros, de reduzir custos das operações, de manter as altas taxas de ganho, os privilégios das classes dominantes. Então você precisa ter isso, né? Bolsonaro não é menos irracional do que quando o Fernando Henrique Cardoso, por exemplo, vendeu a Vale do Rio Doce a preço de banana. E só para constar, né? Fernando Henrique Cardoso é visto como uma referência de democrata no Brasil. Mas ele, por exemplo, é o cara que jogou o exército contra uma greve de petroleiros. A greve que é um direito constitucional brasileiro. Claro, eu não estou querendo dizer com isso que Fernando Henrique e Bolsonaro sejam a mesma coisa, mas eles são diferentes reflexos do mesmo projeto. E o Dória também vem nesse sentido. Então, por exemplo, eu li recentemente numa matéria, acho que da Folha de São Paulo, que o governo do estado ainda pretendia mandar na Lesp um projeto que previa corte de verbas que iria afetar a saúde, que iria afetar a pesquisa. Nós continuamos tendo corte de bolsas de estudo, por exemplo. Então, por mais que o Dória tente se diferenciar do Bolsonaro, essa diferenciação ela ocorre num campo puramente formal. Porque na hora de oferecer as condições objetivas para que as pessoas possam ter um bom resguardo, para que as pessoas pudessem se isolar, para que os estudantes possam ficar em segurança, elas não são apresentadas. Volto novamente daquilo que eu estava falando. Se, por um lado, Bolsonaro ofereceu um auxílio irrisório, que, por sinal, só foi R$ 600 por causa da oposição, se dependesse do governo seria 300, se, por um lado, na esfera federal foi isso que ocorreu, por outro, na esfera estadual, é como eu falei, o Dória ele não congelou nenhuma conta, nenhuma taxação de serviços. E os serviços, eles são organizados em nível estadual. Certo? Então não houve congelamento de conta de água, nem de luz, nem de internet. O que seria fundamental para as pessoas nesse momento, principalmente os trabalhadores. Então, o que a gente vê é que, assim, embora possam ter diferenças na abordagem do problema, e principalmente na abordagem formal do problema, elas correspondem a diferentes aspectos do mesmo projeto, em última instância. Então, no complexo, no consórcio Bolsodória, pode ter certeza que ainda tem muito de Dória. Sim. E em relação à questão da mídia, né? A mídia que no último período apareceu como uma opositora do Bolsonaro e tal, mas agora ela está apoiando, né, o retorno, né?
Eu até vi um meme, né, dizendo que a mídia apoia o retorno, mas não está gravando novela, né? Eu queria que você comentasse em relação a isso, o papel da mídia nesse processo. Eu acho que o grande problema da mídia aqui, né, é aquilo, né, Gui? Ela opera em monopólio, em fabricação do consenso, e ela se opõe a Bolsonaro no que tange, é mais ou menos como o papel do governador aqui. Se opõe em relação ao Bolsonaro no que diz respeito às formas, à abordagem, mas não ao conteúdo. É só você pegar aqui nas questões fundamentais, a mídia sempre esteve ao lado do Bolsonaro. Aprovação do teto de gastos, aprovação da reforma da Previdência. O teto de gastos, na verdade, é anterior ao governo Bolsonaro, certo? Embora quando deputado ele apoiou. Mas a reforma trabalhista, a reforma da Previdência, todas essas reformas neoliberais, a mídia esteve com ele. E, na verdade, o que ela cobra do Bolsonaro são mais reformas, que, na verdade, são desmontes do aparato de proteção do Estado junto aos trabalhadores. Então, essa oposição ao Bolsonaro que a mídia realiza é uma oposição em relação à forma, à abordagem, mas não ao conteúdo. Ao conteúdo, ela segue alinhada ao governo. Então, o que a gente vê é que é uma discordância em relação à figura do governo do presidente, mas não em relação ao projeto que ele representa. A questão, para mim, é justamente essa. Sim. E para finalizar, você tem mais alguma coisa a acrescentar que a gente não entrou nessa discussão? Não, Gui. Me sinto contemplado aí com as perguntas e agradeço o convite e a participação aí. Sim. Então, Samuel Samuca, está acabando mais uma entrevista do Mesa de Debates. Primeiramente, quero agradecer por você ter aceitado o convite. Acho que foi uma conversa muito boa, trouxe elementos bastante interessantes, bastante pertinentes. E passo para as considerações finais. Agradecer aí ao convite, a participação, agradecer a sua audiência aí que nos acompanhou e mandar aí meu apoio, minha força a todos os professores do Estado de São Paulo, a todos os estudantes e a minha solidariedade aí às vítimas da Covid, tá certo? E um abraço a todos e é isso aí, muita luta daqui para frente e só agradecer aí o seu convite. Sim, então é isso, né, Samuel, quero mais uma vez agradecer, quero agradecer você que estiver assistindo esse vídeo, né, peço para se inscrever no canal do Mesa de Debates, curtir no YouTube, curtir no Facebook, compartilhar nas redes e seguir a gente no Instagram. Então é isso, né? Está encerrada uma entrevista do Mesa de Debates. Fiquem atentos, né, com a nossa programação, que terá outros debates, tanto relacionados à questão da vacina, mas também relacionado à questão da educação e o retorno das escolas. Então, muito obrigado. Até a próxima, pessoal. Fui.